Alô? Bom, gente, dando sequência, primeiro a gente já quer pedir desculpa para quem estava esperando, a gente deu uma atrasadinha, mas foi por um bom motivo, aparentemente. Na atividade anterior e nas atividades que a gente vem fazendo aqui pela Capra, a gente fala muito sobre habilidades analíticas de modo geral. E muitas vezes o quanto isso assusta e o quanto permite e instiga a gente a melhorar e seguir caminhos. Essa palestra específica, feita pelo Pedro e por mim, vai ser colocar um foco na importância das soft skills. De fato, o nosso workshop trabalhou muito com essa ideia. Bom, só para apresentar a gente super rapidamente. Tá, o Pedro estava antes, ele está com vergonha, mas ele é principalmente focado na parte de design, tech e business, a intersecção desses. E eu já trabalho numa outra parte da Capra, que é mais na parte de ciência e análise. Então, a gente fez essa apresentação dialogando sobre esses campos de atuação diferentes e como a gente se comporta e trabalha, desenvolve habilidades diferentes com os clientes e dentro da empresa. Basicamente, quando a gente começa a pensar em produtos de dados, quando a gente pensa em ciência de dados, quando a gente começa a pensar nesse mundo mais dos dados, o nosso cérebro, de forma geral, direto vai para questões mais tecnológicas. Então, a gente já começa a pensar em data, big data, como a gente vai fazer a visualização, quais são, como a gente vai utilizar os melhores algoritmos, como a gente vai negociar com empresas para também utilizar algoritmos deles, até a gente propor, algoritmos prescritivos, inteligência artificial, o que seja. E geralmente isso acaba dando um receio dependendo da formação nossa. Se a gente tem uma formação mais técnica, fica mais tranquilo. Se a gente tem uma formação em outras áreas, porém se interessa por dados, às vezes dá um certo receio. Espera 5 segundos. Aparentemente fica mais tranquilo, né? Mas não quer dizer que resolva a tua vida. Com certeza. E daí, por exemplo, a gente gosta muito de mostrar esse nosso estudo, que de fato vocês podem ir lá no canal da Capra para testar, ver as habilidades de vocês e ver quais trilhas de habilidades vocês poderiam seguir para se melhorar no mundo da ciência de dados. Só que muitas vezes, quando cheguei na Capra, olhei isso e me apavorei, eu chego, olho esse mapa e começo a ver que existem muitas coisas para estudar, muitas coisas para aprender e o quanto eu não sei nada. E é muito importante tudo. E meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então a gente chega na tríade Business Analytics, é um mundo. A gente vai para Data Visualização, é outro mundo. A gente vai para Machine Learning, para Big Data, para Toolbox. Cada um, claro, tem intersecções e dialogam, mas são mundos relativamente complicados e principalmente muito difícil de tomar conta de tudo isso. Então o que a gente gosta sempre de falar é, primeiro, calma, não se apavorem e esse mercado mais ou menos consegue abraçar todo mundo dependendo se você souber focar as habilidades certas, qual o campo de atuação e quais possíveis caminhos vocês vão seguir. Essa aqui é uma explicação muito boa, é um cartoon, né? Mas pensando o seguinte, a gente coloca, agora vem uma crítica mais minha talvez, a gente coloca várias pessoas muito técnicas e a gente joga vários dados para eles e a gente fala, olha, por favor, eu preciso analisar esses dados, me faz da maneira mais simples possível, ou mais clara, ou mais completa. Daí chega lá o cara e fala, pô, nosso dashboard tem todos os tipos de KPI possível, que a gente pode ver agora. Estão todos aqui. Podem analisar à vontade, ó, tá tudo barbada para vocês. E daí o cliente geralmente vai chegar e vai olhar, tá, ok, tá acontecendo coisas aqui, e vai olhar um específico que está chegando a zero, né? Direção a zero. Daí o cara vai falar, isso é o quanto a gente está entendendo tudo que está acontecendo. Porque, às vezes, uma coisa é a parte técnica, outra é a seleção de dados, outra é mostrar os dados, outra toda é a comunicação. Isso tudo são habilidades fundamentais que geralmente não estão explicitados nas vagas de emprego, não estão explicitados no tipo de formação para ciência de dados e que são fundamentais. Acho que o resumo muito dessa charge é não adianta ser a pessoa mais técnica do mundo também, que você não vai resolver todos os problemas, né? E não é só opinião nossa que não resolve, né? O mercado tem essa abordagem muito técnica para problemas de dados, para projetos de dados hoje em dia,
e não está dando certo, né? Tem essa pesquisa, já tem alguns anos, é de 2017, que falava que 85% dos projetos relacionados a dados falhavam. Né? E aí, isso é só a gente olhando o mercado. E aí a gente, dentro do Instituto, tentou entender, tá, por que está falhando? O que está acontecendo, então, né? E aí, para isso, a gente fez esse estudo nosso, que se chama IHA, Insights sobre Habilidades Analíticas. E aí, dentro do IHA, né, acho que muito da mensagem que a gente, depois de analisar uma série de vagas, série de habilidades que tem sobre ciência de dados, a gente, e a nossa própria experiência com projetos de ciência de dados, né, é de que só a ciência, só o lado técnico sozinho não vai resolver o problema, né? Só a tecnologia não vai resolver o problema, toda essa série de hard skills, que até a gente mostrou aquele mapa gigante antes ali de 206 habilidades, só saber aquelas habilidades não vai resolver o problema, né? Não adianta, eu vou aprender tudo porque tudo é importante, e aí tu vai chegar lá no mundo real e mesmo assim não vai conseguir resolver o problema, né? Então, pra gente, como é que a gente faz um projeto que de fato vai impactar e vai fazer com que as pessoas usem mais dados, né? É quando a gente começa a olhar para essas 4 coisas aqui, que é o que a gente chama do 3P1T. Então, quando a gente começa a olhar para pessoas, processos, políticas e tecnologias. Né? E, na verdade, uma está meio que dentro da outra. Assim, a gente tem os produtos lá na ponta, que é isso que o Júlio estava falando para a gente agora. Então, a gente vai ter os dashboards, a gente vai ter os indicadores, os algoritmos, enfim, né? Às vezes até um produto super avançado. Mas a gente não pode esquecer que, na verdade, para se usar esse produto, tem um processo desenhado. Quem está executando esse processo são pessoas. E para incentivar essas pessoas a usarem ou não esses processos, para incentivar essas pessoas a terem uma mentalidade, por exemplo, mais analítica ou não, tem a cultura da empresa lá, a cultura da organização incentivando ou não, né? Então, tudo está conectado uma na outra, a gente não pode olhar só lá para a ponta, a gente tem que olhar para um pouquinho de tudo. Aqui foi a ideia de, 85% dos projetos relacionados a dados falham. Na nossa interpretação, muito disso é muito menos por uma questão técnica, por mais que falte pessoal técnico para... Existe muita demanda técnica no mercado de trabalho, mas está faltando muito a questão de comunicação e as soft skills de modo geral. Então a gente volta a trazer esse slide repetido justamente para falar, para instigar vocês. 85% dos projetos falham. Por que será? E de por que falham, né? E aí tem essas 5 grandes causas assim, que a gente encontrou, que é justamente, né, falta de comunicação, falta de entendimento do processo. Então, o que eu acabei de falar, tem um produto, beleza, mas esse produto ele não pode ficar guardado dentro da gaveta, né? Tem que ter um processo de uso dele. Pouca curiosidade para explorar, entender os dados. Se vocês viram um pouquinho do workshop que estava acontecendo antes, o workshop de antes era bem focado nisso, de tentar entender que dados de fato são relevantes. Pensamento analítico ainda precisa evoluir, as pessoas estão muito ainda usando o dado como segurança e não necessariamente como uma ferramenta de exploração. E sim, tem um pouquinho lá, um dos motivos é conhecimento técnico, mas a gente vê que dessas 5 grandes causas, uma só está relacionada à parte técnica, o resto é muito mais de habilidades de soft skills, né? E aí, como é que a gente melhora isso? Então, acho que o primeiro ponto, e a gente já trouxe bastante esse assunto aqui, de que problemas de negócios ou problemas do mundo real, eles são uma mistura tanto de habilidades técnicas quanto de habilidades pessoais, né? E aí, que habilidades pessoais são essas? A gente foi olhar que vagas, que as vagas estão pedindo, né? E a gente vê que capacidade analítica, comunicação, trabalho em equipe, curiosidade, a gente falou antes ali, aprender rápido, né? Esse é um meio que tem muita ferramenta, muita metodologia nova toda hora. Então, se a gente não focar nessas habilidades, nessas soft skills, a gente não vai ter como evoluir. De novo, a mesma coisa, né? Quando a gente tem a intersecção ali de problemas de negócio com hard skills, a gente tem essas técnicas específicas que a gente precisa saber. A gente vai ter pensamento lógico, né, que é esse encontro das hard skills com as soft skills, mas grande parte do problema é justamente curiosidade, comunicação, pensamento analítico. E aí é legal essa matriz aqui que a gente tem dentro lá do estudo, né, mas qual que é o impacto da curiosidade na análise de dados? Beleza, se eu tenho uma análise de dados que eu não vou explorar o problema a fundo, que eu não vou explorar o dado a fundo, eu vou ter uma análise muito superficial. Ou se eu não fizer uma análise, eu vou estar seguindo simplesmente a minha intuição, né? Então, a gente precisa dessa combinação de curiosidade para mergulhar a fundo no problema. É uma cascata isso, né? Então, quanto maior for a minha curiosidade, mais perguntas eu vou fazer,
mais chances, né, eu vou ter de ter um produto lá no final, e a gente começou falando de produto e a gente volta aqui para o produto de novo, né, seja um dashboard, um indicador que de fato resolva aquele problema, né, um produto mais assertivo, e aí lá no final eu vou tomar melhores decisões. Né. Então, 3 grandes pontos assim, de resumo do conteúdo. Né. A gente tem que entender o problema antes de sair desenvolvendo uma solução. A gente precisa entender o processo que esse produto vai ser utilizado. Não adianta só fazer um dashboard com todos os indicadores que a gente tem disponível. E aí, por último, né, sempre trabalhar junto com quem vai usar essa solução. É muito conceito de mapa de empatia, design thinking. Não adianta tu lá dentro de uma área de analytics querer fazer uma solução se tu não for conversar com quem vai de fato usar essa solução de dados. Né? Eu acho que é importante também reforçar que essas questões, principalmente, que a gente está levantando aqui nas soft skills, muitas vezes é difícil a gente conseguir legitimar ou perceber claramente. Só que na hora do trabalho, na hora da prática, lá na cozinha da produção, a gente percebe a diferença que faz. Ter esse bom senso com o cliente, ter essa empatia, entender qual que é o problema real, ter a curiosidade de perguntar, tá, calma, essa é a melhor solução mesmo? A gente não pode talvez seguir outro caminho? Ou por que tu ou a empresa querem tanto uma inteligência artificial para esse problema? Sendo que talvez a gente pode ir por um outro caminho muito mais simples que vai ter uma solução mais adequada para esse momento. Então, tudo isso faz parte de uma boa comunicação, ter empatia, entender o que está acontecendo, se interessar pelo problema para poder entender o que está acontecendo. E isso tudo a gente percebe o quanto é um desafio, né? Um desafio cotidiano no fazer. Exatamente, não adianta ter as 206 skills técnicas, aquelas que a gente mostrou no mapa, se não tiver uma série de outras habilidades que a gente comentou agora. Né? Daí aqui a gente só gostaria de finalizar apresentando um pouquinho de alguns estudos que o Instituto Capra fez ultimamente. Então, se vocês entrarem lá no site de estudos, se vocês não encontrarem, podem pedir para a gente passa certinho, mas vocês vão poder encontrar tanto a última publicação, que é Decodificando a Tomada de Decisão, onde a gente vai trabalhar muito questão mais de viéses cognitivos, heurística, alguns viéses que acabam impactando muito nossa vida cotidiana. A gente tem o IMA, que são insights sobre a maturidade analítica brasileira, então analisando a maturidade analítica de diversas empresas, quais são os desafios, o que está faltando, o que eles gostariam. O Data Trends são publicações que a gente publica, anual essa que fica público, né? Essa é anual, que são os trends sobre datas, sobre data information, né? Tipo informação, notícias sobre data, uso de dados, que teve durante o ano, no caso. Porque a gente sempre joga isso para os nossos clientes mensalmente, e daí depois a gente faz um aberto ao público anual. E a publicação sobre ética na inteligência artificial, também, que a gente fez no finalzinho do ano passado, que fala muito dessa relação entre tecnologia, inteligência artificial e a ética, que é algo humano, né? Decisões humanas. Para essa palestrinha curta seria isso. A gente agradece. Às 5 horas a gente vai falar sobre arquétipos de cientistas de dados, que também vai talvez dar uma clareza sobre possíveis caminhos a serem seguidos. E às 17h30 é sobre dados abertos. Dados abertos e novas possibilidades. É isso aí, gente. Obrigado, muito pessoal. obrigado.